Boa noite, seja bem-vindo ao Papo do Empresário. Aqui falamos de negócio tal como eles são, com desafios, com decisões difíceis, aprendizados e histórias que nos ajudam a crescer. Nada de discursos prontos, nada de pose, apenas uma boa conversa com pessoas que fazem acontecer. Obrigado por estar deste lado. Hoje trago alguém que tem uma forma muito peculiar de olhar as empresas. O meu convidado é daqueles profissionais que entende que antes das tecnologias vêm as pessoas, antes dos processos vem a forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos no trabalho. É docente, consultor, gestor de transformação digital e, acima de tudo, alguém que ajuda há anos equipas e líderes a encontrarem clareza no meio de mudanças. Lídio, é um prazer enorme ter-te aqui no Papo de Empresários. Vamos conversar? Com certeza. Boa noite, Genésio. Muito obrigado por o convite. É para mim um prazer muito grande poder estar aqui e fazer parte desse Papo do Empresário. Vamos conversar. Que bom. Lídio, nós aqui no Papo do Empresário, mais do que falar com o profissional, nós gostamos muito de saber quem é a pessoa por detrás das decisões, por detrás das responsabilidades e por detrás de todo esse ambiente profissional que existe. Essa pergunta é super interessante e aparece aqui como coincidência porque ela faz parte do meu livro. Num dos trechos do livro tem exatamente isso, ou seja, quem é você sem os rótulos que lhe atribuíram, ou seja, sem os títulos acadêmicos, sem os títulos profissionais, sem nada disso, ou seja, quem é você na essência? E acho pertinente, e até estava aqui a rir-me quando ouvi a pergunta, exatamente por causa disso. Quem é o Lídio sem ser esses rótulos todos? Bom, começo por dizer que é um ser humano sonhador, apaixonado pela vida, de princípios, com propósito e que ajuda ou faz da sua trajetória uma forma de contribuir para o crescimento dos que estão em sua volta. Ou seja, o Lídio não é o docente, o palestrante, o escritor, o informático, o manager disso ou daquilo. Não é nada disso. O Lídio é essa pessoa que está aqui a conversar tranquilamente, despida dos títulos, despida de todos esses rótulos que nos são colocados, né? É comum os rótulos, nós vamos recebendo os rótulos à medida que nos vamos posicionando ao longo da vida. Na universidade sou o Prof. Lídio para os estudantes, no mundo profissional vou ser o diretor dali, no dia a dia vou ser para os mais íntimos o Valdir, ou seja, tem sempre ali alguma coisa e cada uma das pessoas com quem nós lidamos olha para nós com base nisso, com base naquele rótulo. Mas quem sou eu despido de tudo isso? Vamos parar a essência, vamos parar aquilo que é, então, a pessoa na essência. Aquele ser humano que faz parte da natureza como tal, que se conecta com pessoas, que é essência, que é base, que é propósito, que é vida. Então, o Lídio sem títulos é um ser humano sonhador, apaixonado pela vida, pai, marido, aí depois começam o peso dos títulos, né? Exatamente. Esposo, filho, pai, vem essas coisas todas, depois vem mais os outros profissionais, mas se despir de tudo isso, que sobra é a essência, é a existência, é a vida, é a base. Ok. De tudo que acabei de ouvir, o Lídio valoriza muito a família. Pois é, a família é para mim das coisas mais importantes, né? Para não dizer a mais importante. Família para mim é a base. E quando falo em família, falo não apenas do núcleo restrito, família principal, esposa e filhos aqui no caso, que é onde deve estar a maior atenção, sim, mas falo também de família alargada, de estrutura, da base de onde nós viemos, né? Então é importante família e para mim família é o que vem primeiro. É pela família, ou seja, é por nós, né? E nós fazendo parte, que nós estamos aqui nessa luta, nessa batalha, todos os dias, a querer fazer diferença. Então família
é daquelas coisas que para mim não tem negociação. Família é família. E como é que hoje consegue associar, não é, aquilo que é a estrutura familiar, não é, e a posição e o crescimento que tem hoje? Pois é, isso é algo interessante e é preciso nós olharmos para aqui com intencionalidade. É verdade que à medida que nós vamos crescendo do lado profissional, existe uma tendência de desequilibrar o lado familiar, porque começa a demandar mais tempo e nós começamos a falhar de alguma forma com aquilo que é o lado familiar. Como é que eu procuro conseguir esse equilíbrio? Que no pouco tempo que existe para a família seja intencional, seja aquele tempo que nós passamos de qualidade, que faça a diferença, que pode ser pouco, mas que seja bom, que faça ali toda aquela diferença, que as crianças sintam que o pai rebolou com elas no chão para brincar quando foi necessário, que temos ali momentos que façam a diferença, que gerem memórias futuras importantes. Ou seja, não precisa ser muito tempo, precisa ser tempo de qualidade. Então, o que eu procuro fazer para equilibrar é estar presente no máximo que for possível, estar presente, por exemplo, se estivermos a falar de filhos, estar presente nas atividades que são importantes para eles, estar presentes para ouvi-los. Vezes há que eu chego a casa cansado, de um dia exausto, e eu paro para ouvir os meus filhos. Papá, hoje na escola falaram, hoje no treino disseram, a minha amiga fez e sim, eu paro para ouvir, às vezes cansado, com vontade de chegar já na cama, mas eles são importantes e aquele momento é deles. Então é isso, é fazer com que seja de facto momentos de qualidade que façam a diferença, que se consiga agregar. Dei o exemplo dos filhos, podia ser da esposa, tranquilamente, ou seja, é fazer, é estar lá pleno, intencionalmente, não apenas fisicamente, mas estar lá de corpo e alma, para parar para ouvir, para aconselhar, para ralhar quando é preciso, para dirigir. Então é possível sim ir buscar aí algum equilíbrio. É verdade que também eu conto com uma rede de apoio boa, que ajuda a facilitar a carência quando o lado profissional exige muito mais em termos de tempo, né? E sou muito grato por isso também. Mas procuro fazer a minha parte enquanto pai, enquanto esposo, de estar presente, de ser presente. A tua história de vida nos leva a imaginar aqui um casamento muito perfeito, né, entre a tua trajetória de vida familiar e as suas atividades profissionais. Que relação faz entre as duas? É interessante essa pergunta. É que eu hoje, e quando eu digo isso às vezes sou mal interpretado, mas hoje eu faço coisas que gosto, que poderia fazer de borla e ainda sou pago para fazer isso. Seja a nível de universidade, né, das várias coisas que faço, dou aulas, é uma das que faço com muito prazer também. E eu poderia dar aulas de graça, sem problema nenhum, mas eu dou aulas e sou pago por isso. Então, quando digo faço coisas por prazer e sou remunerado pelas coisas que faço, então isso ajuda a trazer a tal coisa, o tal casamento. Como é que você... Parece que é muito bonito, muito perfeito. Você tem uma família estruturada, vem de uma história de vida boa nesse sentido, casamento sólido há muitos anos e nunca ouvimos escândalos e não sei o que por aí, como é comum acontecer na nossa sociedade. Por outro lado, profissionalmente também acompanhamos o percurso, você cresceu. Como é que é gerir isso? Como é que é juntar isso? É que, para mim, o lado profissional é muito importante, sim, serve para pagar as contas, serve para a progressão, serve tudo. Família continua a ser o lado mais importante, mas é tudo feito com muito prazer. Claro que tem os perrengues normais, né? Claro que a nível do trabalho tem as chatices próprias, claro que a nível da família não é tudo um mar de rosas, mas o facto de nós fazermos de forma intencional e bem feita, fica mais fácil de levar. Então existe aqui do meu lado um equilíbrio bom, que consigo navegar aí
tranquilamente. Não que seja em águas calmas, né? Porque dizem também que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Mas mesmo na turbulência conseguimos aí de alguma forma esticar aqui, puxar dali para manter o equilíbrio. Então não é algo que seja muito difícil de fazer, porque com o treinamento, com o passar dos anos, com a visão clara do que queremos e para onde queremos ir, fica fácil. Ou fica quase que automatizado, né? Então continuamos aí a cuidar, bem cuidado, e dá sim para ter uma coisa boa nesse sentido. Muito bom. Lídio, eu gostaria, pronto, a título de curiosidade, que nos falasses um bocadinho da sua infância até mais ou menos aos 18 anos. 18 anos já é um bocado adulto, né? Mas olha, isso aqui, falar do que me lembro da infância até os 18 anos, são várias fases aí bem interessantes. E é interessante essa pergunta porque recentemente perguntavam-me sobre a infância, de facto, lá mais para trás. Como é que era o Lídio? Como é que era isso? E eu digo que era de forma curiosa porque eu sempre fui uma criança muito inteligente, muito calmo, que ouvia demais e que tinha os mais velhos a falar comigo enquanto criança como se de um adulto se tratasse. Ou seja, eu já tinha naquela altura um nível de maturidade um bocado à frente do meu tempo. Ao mesmo tempo, a nível da escola, essa característica de saber ouvir, de conversar com as pessoas, fazia com que, se por um lado as pessoas queriam instigar, porque em algum momento da infância eu fui gordo, né, e outra coisa, outra curiosidade também, eu não sei jogar bola, não gosto de futebol, é algo que às vezes assusta. Como assim você não gosta de futebol? Então, por causa dessas coisas, se por um lado havia a vontade do bullying, da estiga, no nosso tempo era estiga e era comum de estigarem porque você é bebucho ou você é isso ou aquilo, ao mesmo tempo, o respeito que eu demonstrava pelas pessoas e o saber ouvir e o me relacionar bem com todo mundo fazia com que isso não fosse à frente. Ou seja, até aquelas pessoas que naturalmente são os que mais estigam e não sei o que, tinham um respeito diferente. E isso, de certa forma, acontece até hoje. Hoje, adulto, há vários meios em que nós frequentamos e que as pessoas, é comum, vamos estigar, dizer uma coisa, mas quando chega na minha vez, eu noto do lado das outras pessoas aquele respeito, aquela trava, esse gajo é sério. Não que eu seja tão sério assim como as pessoas pensam, mas o facto de respeitar, de não ser eu o primeiro a estigar ou a fazer essas coisas, faz com que haja ali também o respeito das outras pessoas nesse sentido. Então, no que diz respeito ali à primeira infância, uma criança normal, mas com essa característica de ser um bocadinho mais maduro, de conversar com os adultos, de ter opinião, ou seja, de pararem para me ouvir também, apesar de ser criança. Mas tive uma adolescência relativamente também boa, tranquila, sem grandes excessos. Sempre gostei muito de carros, né? Começamos a conduzir cedo, aqueles estereótipos todos aí que dão, né? Depois até os 18 anos era estudar, era curtir um bocado a vida, passar por essas fases e pronto, agora estás-me a fazer viajar no tempo, realmente estar aqui a fazer um flashback de olhar para trás e ver, são muitos momentos, ou seja, se eu ficar a falar disso, vamos acabar o podcast aqui só a falar nisso, né? Então tem muitos momentos interessantes. Pois, então vamos rapidamente aqui pular, já que paramos aos 18, se calhar vamos trazer aqui um momento já de acadêmico, momento acadêmico que viveu até chegar ao Lídio que é hoje, até se tornar o engenheiro, o profissional, o docente, o consultor, não é? O gestor de transformação digital. Conta-nos então toda essa trajetória. Essa trajetória que teve até chegar até aqui. Essa trajetória é longa, mas vamos lá pegar, se calhar, o início da universidade, que é para não recuar muito e perdermos muito tempo, né? Eu licenciei-me na Universidade de Lusíada de Angola, fiz na altura o curso de licenciatura em informática e comecei a trabalhar exatamente no primeiro ano de universidade. Então tinha um período, uma trajetória ali
interessante. Eu trabalhava das 8 às 17, às 18 ia para a escola, ficava a assistir aulas até as 22h50, o nosso último tempo acabava às 22h55, dava tempo de ir para casa dormir e dia seguinte voltar de novo a essa rotina, e que não ficava por aí, porque nos finais de semana íamos para os grupos de estudo para estudar, para compensar. O facto de trabalhar e estudar dava ali, ok, deu-me muita maturidade, é verdade, ajudou-me a aprender a gerir tempo, prioridades e tudo mais, mas também foi um período que me isolou muito. Eu não tinha realmente tempo, isolou das amizades, isolou da família, porque era aquele período que estávamos focados para terminar o ensino superior, né? Eu entrei para a universidade e disse, pá, o curso é de 4 anos, ao final de 4 isso tem que estar terminado. E realmente foi o que aconteceu, foram 4 anos de curso e no final dos 4 terminei. Foi curioso porque houveram muitos obstáculos, tanto é que no ano em que eu me licenciei, eu fui para a formatura, nós éramos da minha turma, ou seja, do meu grupo de origem, que conseguimos terminar no tempo certo, acho que nós éramos apenas 3 ou 4. Acho que 4, era eu, a Esdras, a Ana Zenilda e o Susário, se a memória não me atraiçoa. Porque todo o resto, todos os meus amigos de batalha, com tantas dificuldades que houve a nível da instituição naquela altura, só conseguiram ir para a graduação no ano seguinte. Ao longo desse percurso, como disse, eu já eu comecei a trabalhar numa empresa de consultoria na altura e estava alocado como técnico de informática inicialmente no Instituto Nacional de Luta contra a SIDA. Eu comecei miúdo ali, 20 anos, se tanto, né? Então começou ali a trajetória de IT. Era o rapaz da informática que ia fazendo tudo, ia aprendendo, ia contribuindo, ia ajudando. E uma das coisas que me fez muito aprender era aprender com as falhas dos outros. Ou seja, eu estava a fazer o curso superior de informática, eu estava a trabalhar na área de informática e fazia o help desk, e era das coisas que no início muito prazer me dava, estar ali a ajudar, a resolver os problemas, a fazer as coisas que os outros não conseguiam, mas que depois também muito rapidamente chegou num nível que aquilo começou a ser pouco para mim, deixei de caber naquele espaço, aquilo começou-me, já não tem nada para mim aqui, eu já fiz tudo. E quando daí vai a transição, eu saio dessa empresa, saio do INLS na altura e vou. Como é que vou? Houve a implementação no INLS do ERP, que eu fazia parte da equipa do INLS que acompanhava a implementação. Eu era o técnico de informática, era o homem da informática que estava lá. E a equipa que veio implementar o ERP reconheceu nesse técnico, miúdo na altura, muita competência. E a empresa estava a recrutar. Curiosamente, no almoço, no terraço do INLS, nós almoçávamos lá na altura, eu conversava com um dos consultores que estava a implementar e ele confessou-me assim, com alguma dor, mas ao mesmo tempo fez ali a partilha, que eu gostaria muito de te contratar, só que o tipo de contrato que eu tenho com essa instituição não me permite contratar nenhum funcionário dessa instituição pelo período que durar o meu contrato e 6 meses ainda depois. Mas confesso que essa interação, esse tempo que nós passamos aqui juntos, fez com que, de facto, você é um profissional como poucos que há aí no mercado, eu tenho estado atento e não sei o quê. Eu olhei para aquilo e aquilo cai-me numa altura em que, como eu disse, cheguei ali no topo, que aqui já não havia mais nada para mim. Então, eu comecei a rir e eu disse, olha, se o problema é esse, deixa de ser problema. Por uma razão muito simples. Apesar de eu estar cá e fazer parte dessa equipa, eu não sou funcionário dessa instituição. Legalmente, não existe um vínculo, não existe nada que me prenda a essa instituição. Na realidade, eu sou um consultor de outra empresa, ou seja, um recurso alocado. Então, você pode me propor, se for interessante para mim, vamos ver. A sério? Sim, a sério. Ok, tá bom, eu vou viajar agora, volto daqui a 15 dias, quando voltar faço-te uma proposta. E eu, tá fixe, mas
Levei aquilo na boa, na desportiva, nem criou expectativa, nem nada. Pensei que fosse só mais uma conversa de mesa. 15 dias depois recebo um telefonema. Era sábado, para complicar um bocadinho mais as coisas. Então tudo bem, não sei o que, olha, como disse, olha, já cheguei, já tenho a proposta pronta para ti, como é que eu faço para te entregar? Podes vir buscar? Fiquei curioso na altura. E sim, eu posso ir apanhar onde é que é? Disse, não, olha, nosso escritório é aqui na ilha, no sítio tal, e não sei o quê. Fui até lá. Quando eu peguei a proposta, recebi, fiz assim uma cara de que... Não, me disseram, toma um envelope, vai, lê e tal. Quando eu abri a proposta, comecei a ver... Aquilo falava de viagens para as províncias da Angola, para todo o território nacional, coisa que eu gostava muito, gosto muito até hoje. Aquilo falava de... Com certeza que tinha um mapa da Angola com vários pontos, não é? Exatamente. Me é familiar. Pois é. É exatamente isso. O mapa da Angola com aqueles pontos e que... Pronto, aquilo para um miúdo que estava habituado àquele espaço, aquilo era uma oportunidade de crescimento. E ainda não tinha chegado na parte do salário. Quando cheguei na parte do salário, o salário era mais do que o dobro do que eu ganhava. Aquilo deu assim um... Uau! Fui. Começou a minha vida. Agora, e esse começou a minha vida fez-me lembrar de outro detalhe dessa história toda, que é, pouco antes disso acontecer, eu li um livro que me foi emprestado na altura, acho que foi pela Jandira, que trabalhou comigo no Instituto, que era... esqueci agora o título do livro, mas era Em Volta do Poder da Atração. O Segredo. Okay. O título do livro era O Segredo. Sim. O Segredo. E não é o Segredo da Atração. Não, é só O Segredo. O Segredo, The Secret. Por acaso não conheço esse. Era um livro muito interessante porque ele não contava uma história completa, tinha vários trechos e ia explicando coisas. E eu li aquilo, eu disse, eu vou praticar. E eu comecei a praticar aquela coisa da lei da atração, comecei a levar aquilo a sério e a minha vida começou a mudar. Eu disse que terminei a universidade com um grupo pequeno de colegas, porque os outros ficaram para depois. Vou dizer algumas coisas que eu tinha como dificuldades naquela altura. Eu tinha deixado de ter carro. Eu tinha o problema da universidade para resolver, tinha que acabar naquele ano que eu me propus e havia uma desorganização e estava a atrasar o processo. Eu estava farto de trabalhar onde eu estava. Eram essas 3 principais coisas que eu precisava de resolver na minha vida. Depois que eu li aquele livro, eu comecei a praticar essa coisa que te ensinavam lá. Genésio, em pouco tempo, eu resolvi 2 em 1. O grande problema da universidade era a falta de estágios. Quando eu sou contratado no INLS, a empresa para onde eu fui, essa que te é bem familiar, me ofereceu estágio. Então, resolveu o problema do trabalho que eu estava cansado, da falta de estágio na universidade. E depois, por arrasto, também veio uma viatura vinda, se calhar essa parte não precisa detalhar tanto assim, mas eu resolvi esses 3 problemas praticando. Vou para a empresa nova, começo a trabalhar, entrei para fazer o tal estágio e ao mesmo tempo contratado, já ganhei o dobro que eu ganhava naquela altura, comecei a crescer, comecei a viajar, comecei a sentar em mesas de alto nível, os clientes eram de alto nível, comecei a entrar em lugares que eu não imaginava entrar e aí começou todo aquele crescimento profissional, ou seja, dessa empresa de estagiário eu cheguei a sócio, ou seja, foi ali um percurso bonito ali dentro e pronto, falar dessa empresa e dessas empresas desse percurso sem citar António Viegas aqui seria um bocado ingrato de minha parte, né? Porque foi alguém que me foi buscar lá na base e andou comigo da base ao topo, por quem eu sou muito grato por toda a trajetória. Hoje, muito do DNA desse profissional veio daquelas conversas de andarmos juntos de cima para baixo e tudo mais. Então, aí passou esse momento, né? Saímos daquilo e fomos à prática do tal segredo. Chegou um momento que eu fiquei com medo, confesso, e desacelerei, deixei de praticar aquilo, porque eu comecei a sentir que tudo o que eu quisesse realizar era possível. Falou aqui da principal essência do Papo do Empresário. Tornou-se sócio
da empresa que lhe contratou como estagiário. É verdade. Como é que começou a sentir? Como é que foi esse processo de se tornar empresário, de estagiário para empresário? Como é que foi? Conta-nos lá essa experiência, porque aqui já não era mais um estagiário, mas sim um empresário. E essa é a nossa razão de ser. Como é que viveu esse período? Como é que pode nos contar e transmitir para as pessoas que estão em casa que sensação teve, que dificuldade, que ganhos, que benefício trouxe esse processo todo na sua vida como empresário, como recém-empresário? Pois é interessante porque começou da base, né? Começou ali como estagiário, comecei como um profissional. Estagiário é pau para toda a obra. Você vai ser testado em fazer tudo, desde lamber papel, ou seja, a empresa na altura era uma empresa de auditoria e consultoria. E ao mesmo tempo que dentro da consultoria tem um produto que era um ERP, que era a parte da informática, que era a minha praia, que eu tomava conta. Era responsável inicialmente por começar a aprender a aplicação, fazer os testes, aprender a instalar, toda aquela parte que o informático faz. Não obstante a isso, também fui aprender toda a parte de contabilidade, de auditoria e participar junto das equipas dos processos de auditoria que ocorriam naquela altura. Foi aí que, enquanto profissional, fui me destacando, fui dando o meu melhor, mostrando resultados e havia ali o crescimento. Já não era só o estagiário, veio a licenciatura, veio o título acadêmico que ajuda a ter um outro posicionamento, veio a entrega, os resultados a serem mostrados e a necessidade de cada vez mais procurava-se na altura e desenhava-se um perfil que fosse local, ou seja, angolano, de confiança, competente. Então eu fui testado das mais variadas formas. E à medida que eu era testado, eram-me dadas novas responsabilidades. Desde gerir equipa, desde começar a ir junto a algumas reuniões e a outras menos importantes inicialmente, a poder ir sozinho, a começar a ter poder de fala. Tudo isso de acordo com aquilo que eu mostrava, paralelamente também sempre a receber treinamento e a ir crescendo. E isso começou quase que de forma natural a crescer, até chegar ao ponto de que tornei-me tão relevante que já não fazia sentido me ter apenas como funcionário. Porque um funcionário daquela relevância, do tipo quase que criado desde a base lá em cima, tendo atingido o patamar dentro da instituição do jeito que atingiu, não fazia sentido tê-lo apenas como funcionário, porque depois o mercado podia vir buscar com muita facilidade todo um trabalho que foi feito. Então daí vem então a proposta de sociedade. E foi assim que aconteceu, e essa sociedade durou alguns anos, alguns bons anos, junto com muita coisa. Então é uma história bonita, algo assim que dá prazer de falar, com os altos e baixos do processo como tudo. Mas foi isso, foi uma trajetória que vem da base, ou seja, de um estagiário que passou pelos processos, pelos altos e baixos e chegou a sócio, sim, da empresa. Muito bom. É maravilhoso ver histórias desta natureza e tão impactantes, né? Agora, conta-nos, nesse momento, sabemos também que escreve. É verdade. E gostaria que nos contasse um bocadinho dessa história de escrita. De escrita. Isto aqui é outra coisa que... Assim, parece história, só o processo em si já é uma história, né? Como é que começa de forma mais intensa? Como disse, eu sempre tive a capacidade de ouvir, de conversar e tudo mais, até aí tranquilo, mas escrever não era muito a minha praia, não tinha muito esse treinamento. Eu até ia escrevendo alguma coisa ou outra. Partilhas matinais? Partilhas matinais, são eu cheguei a ler algumas. Exatamente. É conforme se chamam os textos hoje. Mas, à altura do Covid, 2020, estávamos todos trancados em casa, com aquela coisa a pensar que o mundo ia acabar e tudo mais. Eu fui convidado por um primo meu para ir fazer um treinamento da Febracis, o método CIS. Na altura do Covid, a Febracis lança o método CIS online. Eu faço o método CIS da Febracis na casa do meu primo
na companhia dele e da esposa, na altura ainda não esposa, mas hoje a esposa dele, nós fizemos o método CIS os três. E depois do método CIS, na casa dele tem uma biblioteca assim enorme, um monte de livros, algo que me delicia sempre que os visito, vou lá parar e levo um livro comigo para ler, mas depois devolvo. E naquele dia, depois do método CIS, naquele êxtase, eu levei um livro que era O Milagre da Manhã. Um livro que eu já tinha tentado ler várias vezes e que não me dizia nada, porque o início da história falava muito da dificuldade, do acidente que o homem teve. Era um livro que irritava-me o princípio. Mas naquele dia, não sei porquê, eu disse, vou ler isso de forma diferente. Eu comecei a ler, interessei-me, eu li aquele livro todo num dia. E a decisão que eu tomei depois de ler aquele livro é que, a partir daquele dia, eu ia ter o meu milagre da manhã, que ia ter leitura, ia ter escrita, prática de exercícios físicos, meditação, afirmações positivas. Ok, não consegui cumprir todas essas coisas por tanto tempo, mas 2 delas viraram o meu milagre da manhã, que é o momento devocional, que tem ali leitura, e a escrita. Então, aí comecei a escrever todas as manhãs. Ou seja, o meu propósito era, eu vou começar a escrever e vou escrever todos os dias. E eu comecei a fazer isso. No início, esses textos eu escrevia e estavam apenas no meu computador, comentava com a minha esposa. A minha mãe, na altura, estava a passar uns dias na nossa casa, comentava com elas as duas, elas davam algumas dicas, mas ninguém lia, era só eu. Então, ao longo desse processo, eu, num dia, partilho com uma amiga. Estávamos na conversa, não sei o quê, uma amiga recente naquela altura, e ela perguntou o que é que tu fazes, hobbies e não sei o quê, e íamos conversando, e eu falo que escrevo. Ela disse, mostra-me. Eu partilhei um texto, assim, muito... E eu escrevo essas coisas, não sei o quê. Ela, quando olhou para aquilo, ela ligou para mim, Lídio, desculpa, eu já partilhei com a minha família e isso é algo que não pode ficar só para ti. Esse teu texto é muito forte, tem muita coisa, não sei o quê. Tens mais? Disse, sim, tenho. Está aqui o de ontem, o de anteontem. Ele disse, isso aqui é patrimônio, não dá para ficar só contigo. Eu acho que eu vi, porque essa memória não me atrai só aqui, eu vi a partilha que fizeste do comentário que ela fez sobre os seus textos. Eu não sei se é isso, se a memória está aqui a enganar-me, a confundir, mas acho que partilhou alguma coisa dessa no seu estado. De um comentário que alguém fez sobre os seus textos naquela altura. Hoje é comum esses comentários. Hoje as pessoas falam muito bem dos textos, que muda a vida, que tudo mais, mas naquela altura ninguém conhecia os textos. Essa pessoa, que é a Xissola, amiga minha, que foi ela que primeiro assustou e deu aquele boom, né? E na altura aquilo suscitou em mim, disse, será? Eu vou testar. Mandei assim para alguns amigos mais restritos, alguns grupos, e aquilo teve um grande impacto. Eu disse, está aqui uma forma de eu conseguir me manter fiel a esse propósito. Vou fazer um compromisso social. Ou seja, vou passar a contar que todos os dias eu vou escrever, porque tem gente que já está a ler. Então isso vai me ajudar a me manter disciplinado. E aí comecei, escrevia todos os dias, de domingo a domingo. Até que chegou um ponto que a minha esposa chamou-me e disse, amor, tudo bem, é o teu processo, eu respeito, parabéns, todo mundo está a gostar, eu também gosto. Mas sábado e domingo não, yeah? Sábado e domingo, fica comigo na cama mais um tempo. Não? Porque o processo de escrita acontece de madrugada, de manhã eu começo a escrever 4h50, 5 e pouco, e não sei o que. Então isso já virou automático, a essa hora eu me levanto para escrever. Então eu olhei para aquilo e disse, não, tem razão, vou escrever só de segunda a sexta. Ela disse, também cansas os teus leitores, assim se deixar sábado e domingo sem escrever. Quem não leu de segunda a sexta tem um fim de semana para se atualizar. Um discurso bonito que me convenceu. Eu disse, ok, boa, parei de escrever aos finais de semana. Então isso começou em 2020, estamos em 2025 e esses textos não pararam. Deixaram de ser de domingo a domingo, passaram a ser de segunda a sexta-feira, todos os dias um texto novo, e estamos aí 5 anos nesse percurso. Este ano estou a lançar um livro
que é Coragem para Recomeçar, partilhas matinais que despertam a alma, que resulta de muitas dessas partilhas, muitos desses textos e outros inéditos que não foram lidos por ninguém ainda, né? O livro está pronto, já começou a pré-venda, está a acontecer a pré-venda nesse momento e vai ser lançado muito, muito em breve. Então, foi assim que nasceu o escritor como tal, né? Depois de passar pelo processo do método CIS, ler o Milagre da Manhã naquele momento e se comprometer a isso. Mas na realidade, depois hoje eu vejo que tem tudo a ver com a essência de facto, né? Porque há bocado me perguntaste como é que era lá embaixo na infância. Uma das coisas que os adultos muito diziam sobre mim é que ele vai ser psicólogo ou ele vai ser advogado. Gostava muito de advogado porque eu falava bem desde criança, ou seja, não existe grandes registros de eu ter falado muito tempo como bebê, ou seja, eu comecei bem articulado e comecei a falar bem cedo. Eu conseguia conversar com adultos e tinha muita facilidade nisso. Então tinha esses rótulos, psicólogo, advogado, esses que lidam com almas e humanos e não sei o quê. E eu, durante muito tempo, confesso ter fugido disso. Eu fui estudar engenharia para fugir desses rótulos todos. Mas depois percebi, depois de adulto, que, de facto, o meu propósito, a minha missão, tem a ver com ajudar pessoas. E hoje o faço de várias maneiras. Enquanto professor, enquanto palestrante, enquanto escritor, enquanto líder empresarial, tudo isso conecta pessoas, né? Hoje falo muito também sobre transformação digital por causa da posição que tenho agora como manager da unidade de transformação digital na N2BS. Pessoas, processos e tecnologias, pessoas lá na base. Então, Exatamente. acaba por ser um bocado Por isso. acaso, antes de falar, eu queria de facto colocar a questão de como e quando é que se tornou gestor de transformação digital. E o que é isso, não é? Ok. Como e quando isso começou? Ou seja, eu tive um período que eu hoje gosto de chamar como se fosse período sabático. Tive um período em que eu fiquei, durante alguns anos, exclusivo, dedicado a consultorias freelancer e a aulas na universidade, em que eu queria também desacelerar. Houve os movimentos do sistema financeiro em Angola, da crise, disso e daquilo, e houve um período que eu disse, eu quero sair daí. Acabei saindo, fiquei na universidade, fiquei a fazer trabalhos por fora, freelancer, palestras daqui, consultorias dali, mas nada que demandasse assim aquele desgaste do empresário como tal, né? E tive esse tempo de reflexão, de virar escritor, de fazer outras coisas, mas também tem aquele bichinho de ter que fazer, né? Então fui convidado para vir me juntar à equipa da N2BS, que era uma equipa muito jovem, que conheço desde a base, então veio o convite para vir liderar esta unidade, por causa de toda aquela experiência contada lá atrás, desde os RPs e tudo isso. Então vem este convite. E claro que, quando eu digo esse período sabático, eu continuei a fazer coisas, continuei ligado, só que um bocado fora dos holofotes, mas quem nos conhece. Então, houve essa necessidade, veio uma proposta muito interessante e eu fui liderar esta unidade de negócio que é a unidade de transformação digital. O que é isso, de modo geral, né? Hoje estamos numa fase em que a tecnologia serve como base, estamos a migrar tudo e mais alguma coisa. Então, de forma resumida, eu gosto de falar disso nesses 3 pilares. Transformação digital é pessoas, processos e tecnologia. Pessoas que operam, as pessoas que são a base de tudo, os processos, que é aquilo que precisa ser feito, e a tecnologia como suporte para fazer essa coisa toda girar, né? Então, hoje, com muito prazer, tenho esta função, dentre outras coisas que vamos fazendo, né, também, que não podemos parar, esta é a ideia. Então foi assim que me tornei aí o gestor de transformação digital. Lídio, meio já para terminar,
Gostaria que resumisse, não é, o teu sucesso acadêmico, empresarial, para aquelas pessoas que estiverem a nos ouvir, entenderem como é que foi essa trajetória, o que é que encontrou de dificuldade, sucesso, como é que vamos ensinar os nossos seguidores, ouvintes, telespectadores, e se assim podemos considerar, a chegar até o nível do sucesso que atingiu até hoje? Bom, resumir isso é obra, é tarefa difícil, né? Porque cada um de nós tem a sua própria essência, tem os seus próprios objetivos e se calhar o caminho do Lídio não é um caminho que outras pessoas possam querer, ou também pode ser. Mas assim, de modo geral, falar de dificuldades, falar de oportunidades, falar de tudo isso. Foi um caminho feito, e se me perguntasses hoje se eu voltaria a fazê-lo, voltaria com a experiência que eu tenho hoje. Se calhar em alguns momentos teria tido decisões diferentes, mas as decisões boas ou más tomadas lá no passado foram essas que fizeram de mim quem sou hoje. Então, para quem nos ouve e queira fazer a sua trajetória, a primeira coisa que eu digo é: tenha propósito, saiba por que eu estou a fazer isso e aonde é que eu quero chegar. Se eu sei onde é que eu estou hoje, por que eu estou a fazer o que eu estou a fazer e aonde é que eu quero chegar, o resto é caminho, é processo, faz-se. O que é que se nota hoje? E eu vejo isso quase todos os dias. Existe uma falta de clareza, existe uma falta de saber para onde nós nos vamos dirigir, para onde é que nós queremos ir, aonde é que nós queremos chegar. Nós saímos a perguntar às pessoas: ok, o que é que você faz hoje? Faço isso. O que é que você quer fazer amanhã? Não sei, quero fazer qualquer coisa que dê para pagar as contas. A maior parte das pessoas trabalha para ter um salário para pagar contas. Aí é mais difícil. Agora, quando você tem um propósito, você sabe o que é que você está em busca, fica muito mais fácil, porque é caminho. Mas hoje tu não tens isso. Tudo bem, eu não tenho hoje. Amanhã eu vou ter, porque eu sei o caminho. Eu estou a fazer o caminho para chegar lá, né? Então, acho que é isso. É começar a entender a clareza, percebermos o nosso estado atual, onde é que nós estamos hoje, termos a ideia de onde é que nós queremos chegar. Tem que ter algum objetivo, algum marco, algum sítio para o qual eu esteja a me dirigir, porque se assim não for, eu estou a andar às voltas, estou a andar à deriva, estou a andar naquilo que o Robert Kiyosaki chamou no livro Pai Rico, Pai Pobre, a corrida dos ratos, né, que ficam ali a correr e não saem do mesmo lugar. Então, se você souber onde está, tiver um propósito, sabe para onde quer ir, por que está a fazer isso, o resto é fazer o caminho. Lídio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Convite esses que podem acontecer outras vezes. Só temos, né, a agradecer a conversa maravilhosa e gostosa que tivemos, que até já dá saudades para um próximo episódio. E para você que nos acompanhou lá de casa, até o próximo Papo de Empresário.